Fala galera, como é que vai? Massa, tudo bem com vocês? Vamos dar andamento aqui ao nosso estudo da Seguridade Social no âmbito constitucional. Paramos no bloco anterior, no artigo 201, né, todos os seus incisos, parágrafos, alíneas, vimos tudo de forma muito detalhada, né, no âmbito constitucional, aí os dispositivos que trabalham a parte da Previdência Social, em especial o regime geral de Previdência Social, legal? Porque a gente sempre vem batendo nesta tecla, é importante que você entenda, né, muito bem essa separação em termos dos três regimes trabalhados no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, que são cobrados em provas de concurso público, que é o nosso foco, legal? Então a gente sabe que no artigo 40 trata de regime próprio, é lá que ele vai discutir, legal? Sobre o regime próprio. Artigo 201, o qual acabamos de finalizar, ele trata sobre o regime geral, eu diria até que é o mais, até dependendo do concurso, né, que você vai fazer, é o mais aprofundado, né? O qual você precisa estudar essa parte do regime geral de previdência social. E agora nós iremos trabalhar o terceiro e último regime dentro do ordenamento jurídico em relação à previdência social, que é, deixa eu ficar menor aqui na tela, o regime complementar de previdência social, legal? E na verdade aqui ele acaba tendo alguns sinônimos, os quais eles são chamados. O examinador e a doutrina tratam de uma maneira geral como de fato o regime complementar de previdência social. Mas, galera, já olhando o caput do artigo 202 da Constituição Federal, ele nos diz que esse regime complementar ele poderia ter outras duas variáveis. Ele é chamado, como consta do dispositivo 202, regime de previdência privada, legal? Porque nós temos os públicos. E aí os públicos a gente sabe que é o regime geral e o regime próprio de previdência social. Esse aqui é o regime de previdência privada. É de caráter complementar. Por que complementar, galera? Na semântica do termo. Ele vem para complementar as suas contribuições e eventuais benefícios futuros que você venha a receber em relação aos outros dois regimes, ao regime próprio e ao regime geral. Este regime foi criado justamente para complementar. Você vai ter que fazer, então, uma contribuição além daquelas obrigatórias no âmbito do regime próprio ou do regime geral. Se você quiser complementar aqueles regimes, você vai ter que fazer uma contribuição complementar aqui também, para posteriormente ter um benefício também complementar daqueles aos quais você já estaria vinculado no regime próprio e no regime geral, tudo bem? Esse é o conceito inicial, quando a gente trabalha regime complementar de previdência social. E organizado de forma autônoma em relação ao regime geral. Não só em relação ao regime geral, aqui na verdade ele se preocupa com o regime geral, porque estamos logo depois do artigo 201. Tudo bem? Dentro da parte de previdência social, da seguridade social, que o grande foco aqui é de fato o regime geral. Mas ele também é autônomo em relação ao regime próprio. Tudo bem? Legal? Será facultativo. Isso, galera, é um outro sinônimo de chamarmos esse regime, um regime facultativo de previdência social, um regime complementar de previdência social, um regime privado de previdência social, tudo bem? São esses três sinônimos aqui que nós poderemos trabalhar, que a gente verifica isso em questões de provas de concurso público e de maneira a ser nomeado por grande parte da doutrina aí desta maneira, legal? Mas de fato aquilo que a gente tem uma maior intimidade com este regime, seria interessante que chamássemos ele de regime complementar de previdência social, tudo bem? Legal? Essa primeira parte aqui compreendemos bem do artigo 202. Continuando. Baseado na constituição de reservas que garanta o benefício contratado. Galera, olha só. Aqui já é uma grande característica diferenciadora em relação aos outros regimes. Porque quando a gente fala de regime próprio e regime geral, galera, você não sabe, né? Nós, em geral, não sabemos qual é o benefício que queremos receber lá na frente. Não sabemos. Tão somente a gente vai ter que fazer as contribuições de acordo com aquilo que a legislação nos demanda, legal? Se estamos no regime próprio ou no regime geral, dependendo, no caso do regime geral, de qual categoria de segurados nós estivermos, em qual condição nós estivermos, em relação ao quanto de remuneração, dependendo de algum segurado, em relação ao plano especial de inclusão previdenciária que vimos, em relação ao contribuinte individual segurado facultativo, vai depender de diversos fatores, tudo bem? E esses fatores vão exigir que nós façamos contribuições sociais para que no futuro nós tenhamos direito a algum tipo de benefício, legal? No caso aqui, galera, do regime complementar de previdência social, vejam que a grande regra, tá? É a grande regra porque tem exceção aqui.
A grande regra é que é baseado na constituição de reservas que garantam, ó, isso aqui é uma conjunção condicional, uma conjunção, um pronome relativo explicativo, né? Que garantam o benefício contratado, o qual, né, constituição de reserva, as quais, aliás, né, reservas, as quais garantam o benefício contratado. Tudo bem? Ou seja, o que significa isso, galera? Que aqui, em regra, no regime complementar de previdência social, você vai dizer o seguinte: ó, eu quero pagar a previdência complementar de tal maneira que aos 50 anos eu já esteja aposentado. Tá, mas você quer aposentar com quanto de remuneração mensal? Né? Isso vai ser perguntado a você. Ah, mas tá, você quer algo vitalício que seja para o resto da sua vida? Você quer algo vitalício e que posteriormente ainda gere uma pensão? Ou você quer uma previdência complementar que te dê suporte durante 10, 15, 20 anos? Como você quer? Então, baseado nisso, galera, com uma prospecção futura, legal? Um cenário é dado a você, olha, então nessas condições que você está querendo, você tem que fazer um aporte financeiro de R$ 1.200 por mês, por exemplo. Legal? Então, baseado na constituição de reservas, esses R$ 1.200 por mês. E essas reservas vão ter que garantir o benefício ao qual você já está contratando. Se é um benefício vitalício, se é por 10 anos, se vai gerar pensão, se o valor vai ser de 3, de 4, de 5, você vai escolher. E aí você vai fazer os pagamentos de maneira que atinja aquele cenário inicial proposto, né, de acordo com vários contextos aí que são avaliados para chegar dentro desse valor. Tudo bem, galera? Entendemos aqui a segunda parte, que é bem importante, é uma característica totalmente diversa em relação aos outros regimes de previdência. Legal? E um detalhe aqui também importante, né, eu sempre falo isso para vocês, eu acho de um mau gosto danado, principalmente quando as grandes bancas fazem isso. Galera, olhe quantos assuntos aqui a gente está discutindo. Olhe quantas questões a gente pode estar elaborando voltado aqui a todo esse assunto, para de fato, assim, o examinador tirar de você aquilo que, puxa, será que o cara entendeu mesmo o dispositivo? Né? Será que esse cara conseguiria aplicar no caso prático? Então a minha crítica ainda continua e não vou mudar, porque de fato é algo muito banal uma cobrança dessa, ainda os examinadores cobrando, né? De acordo com um determinado dispositivo, se ele deve ser regulamentado por lei complementar ou por lei ordinária. Neste caso, em especial, cara, não tem como tu errar na prova, cara. Não tem. Porque se a gente tá falando de regime complementar de previdência social, você relaciona então com a lei complementar. Galera, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Já me perguntaram isso, professor, é porque é complementar, que daí tem que ser lei complementar? Nada a ver, galera. Aqui é pra gente simplesmente para nós guardarmos isso, legal? E várias questões cobram. Se ele te perguntar como é disciplinado, regulado, regulamentado o regime complementar de previdência social, se é através de uma lei ordinária, através de uma lei complementar, ou que não há necessidade de lei, pode ser qualquer outro ato normativo, você só relaciona. Regime complementar de previdência social será regulado através de lei complementar. Legal? Guarda o termo, ele não tem uma relação jurídica em relação a isso, tá? É tão simplesmente o termo. Complementar. Aqui você não erra essa questão que é por demais de bobinha, né? O examinador poderia elaborar questões muito mais inteligentes aí para cobrar de nós, legal? Mas ainda continua nessa pegada, a gente tem que ir. Eu sempre falo isso para vocês, né? Nós não estamos aqui para aprender direito constitucional, para aprendermos direito previdenciário, não. A gente está aqui para marcar o X no lugar certo, né? O nosso foco é concurso público, legal? Maravilha? Parágrafo 1º. A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos, com toda a certeza do mundo. Então, essa lei complementar que nós vimos no CAPT, que diz que vai regular o regime complementar de previdência social, galera, ele tem que dar pleno acesso às informações deste regime complementar. Não há dúvida, não tem nem o que... Eu acho, venho até dizer que até certo ponto aqui não é redundante, né? Porque ele não falou isso inicialmente, mas até certo ponto lógico. Você está participando de um plano de previdência complementar, você tem que ter acesso a essas informações em relação de como está sendo gerido esses valores que estão sendo aportados dentro desse plano aí, legal? Então é isso que o parágrafo 1º simplesmente estará nos trazendo de informação. Parágrafo 2º. As contribuições do empregador
os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram, e aqui que é importante, não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. Galera, o que é importante aqui, na verdade, e daí veja que ele acaba trazendo, né? Não integram o contrato de trabalho, assim como a exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. Galera, veja só. Uma parte aqui tem até muito a ver com o direito do trabalho, tá? Na verdade, esse aqui todo tem a ver com o direito do trabalho, mas vamos extrair aquilo que é importante, porque o nosso foco nesse momento é estudarmos o âmbito constitucional da Seguridade, em especial a Previdência Social e, mais especial ainda, o regime complementar de Previdência Social. Então, vamos focar naquilo que é cobrado em direito constitucional e que é cobrado em direito previdenciário, legal? Senhores, o termo aqui, não integrar, primeiro que a primeira parte diz que não entrega o contrato. Deixa eu até colocar uma cor diferenciada. E aqui ele fala que não vão integrar a remuneração. Legal? Eu até diria que o que mais vai ser explorado de nós aqui é o segundo não integrar. Legal? Mas vamos lá de novo. As contribuições do empregador. Do empregador, tá? Tá falando agora da empresa. A empresa está fazendo o pagamento. As contribuições do empregador. Os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes. Essa é a primeira informação. Então, todos esses termos iniciais do parágrafo 2º não vão integrar o contrato de trabalho ao qual você faria com uma empresa da iniciativa privada, que vai te fornecer um plano de previdência complementar. É isso que está falando no parágrafo 2º. Agora, essa informação, ou ela cai literal dessa forma aqui, legal? Do jeito que está aqui, ou ela nem é cobrada. O que é cobrada de verdade é a parte seguinte. Assim como a exceção dos benefícios concedidos, então, no momento em que você, em alguma situação, for receber um benefício de previdência complementar, ele vai integrar a sua remuneração. Por isso que é a exceção dos benefícios concedidos. Mas o que é importante é a parte final. Não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. Galera, do que ele está falando? Vamos resumir isso aqui, até porque infraconstitucionalmente tem um dispositivo dentro da Lei 8.212, para quem tem que se aprofundar nesse assunto, né? Receita Federal, alguns cargos de área fiscal, previdenciária, INSS, então, meu Deus do céu, nem se fala nisso, tá? Despenca isso em prova lá para o concurso do INSS, quando a gente vai tratar um dispositivo da Lei de Custeio 8.212, que ele traz parcelas não integrantes da remuneração e assim não vai gerar contribuição social sobre aqueles valores. Como assim? Até ele fala aqui, ó, nos termos da lei. Tá, mas vamos resumir este parágrafo 2º aqui para vocês compreenderem. Galera, deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Aí, nos termos da lei. Nos termos da lei. Então, em regra, não vai integrar. Só que a lei vai dizer como não integra, galera. Que é o seguinte, o que ele está falando? Em regra. A empresa, você entra numa empresa e ela, eventualmente, algumas empresas, grandes grupos de empresa, acabam dando como benefício para o seu empregado um plano de previdência complementar. Ele vai dizer, olha, você trabalhando aqui conosco, a gente vai pagar um plano de previdência complementar para você de R$300. A gente vai depositar esse dinheiro para você numa previdência complementar, ou às vezes não é nem um valor integral. Às vezes é um valor assim, olha, se você quiser, nós pagamos metade do plano de previdência complementar para você. Ok? Isso é possível, dentro das convenções coletivas de trabalho e dos acordos coletivos de trabalho. Aí, o que essa regra está querendo dizer? Que, aí eu já vou até no âmbito infraconstitucional, que a lei diz o seguinte, se for extensível a todos os colaboradores da empresa, desde o diretor até o porteiro da empresa, legal? Se for extensível a todo mundo dentro da empresa, legal? Desde a porta de entrada ali na empresa, ali o porteiro, até quem está lá na cúpula da empresa, o diretor geral da empresa, legal?
todos eles, se eles tiverem acesso a um plano de previdência complementar, este valor que a empresa vai despender para pagar para o empregado desse plano de previdência complementar não vai incidir contribuição social. Não vai incidir. Mas desde que seja extensível a todos os empregados da empresa. Legal? É isso que o parágrafo 2º está querendo dizer, galera. Não vai integrar a remuneração. Ele está falando, salvo os benefícios que serão concedidos. Mas nós não estamos preocupados aqui com benefício no primeiro momento, galera. Nós estamos preocupados com a contribuição. Com a contribuição. Tudo bem? Ela é que não vai integrar a remuneração. Então a empresa está dando aqueles R$300 para plano de previdência complementar, isso não vai ser considerado remuneração do empregado. Por quê? Porque é extensível a todos da empresa, mesmo que ele não se valha do benefício. Aí cuidado, tá? Ah, mas todo mundo tem que aceitar? Não, até porque lembre-se que aqui é facultativa a sua adesão. E é se você quiser, de fato. Legal? Então, de novo, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes. Essa é a primeira informação. Aí, vírgula. Assim como a exceção dos benefícios concedidos, então aquilo que você vai ganhar no plano de previdência complementar, se eventualmente você se necessitar. Então, isso vai integrar. Agora, com exceção disso, as contribuições que o empregador faça, o aporte financeiro para que você tenha direito ao ingresso a esse plano de previdência complementar, não integrará a sua remuneração. E isso gera efeito, galera, de não poder incidir as contribuições sociais sobre esses valores. Tudo bem? Por isso que é um dispositivo bem importante trabalhado dentro da Lei 8.212, que fala que não vai integrar o salário de contribuição, o plano de previdência complementar, que é extensível a todos os colaboradores da empresa. Por isso, inclusive, esse texto que eu estou narrando para vocês é o que ele diz na parte final do parágrafo 2º, nos termos da lei. E esta lei é a 8.212, que é ela que está com a preocupação de custeio e é ela que vai ver o que integra e o que não integra o salário de contribuição. Legal? Tudo bem? Parágrafo 2º? Show? Massa! Parágrafo 3º. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, DF e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas. Então, qual é a regra, galera? É vedado o aporte do poder público. Então, o poder público não pode aportar entidade de previdência privada, ok? Aquela entidade a qual está gerindo o regime complementar de previdência social. Os entes federados, assim, tanto dentro da sua administração direta como administração indireta, estão vedados de aportar financeiramente. Mas, no direito, como toda boa regra, ele traz uma boa exceção. E adivinha que o examinador gosta mais de cobrar? A exceção. Salvo na qualidade de patrocinador. Eu já vou falar um termo aqui similar que ele também fala, tá? Patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Galera, ele chama de patrocinador ou instituidor. Opa, deixa eu colocar com letra maiúscula. E instituidor. Tudo bem? Então são esses dois termos aí que o examinador vai te cobrar na prova. Como patrocinador ou como instituidor. Como assim? Olha só, muito simples. Senhores, se perguntar de forma genérica se o poder público pode aportar financeiramente o regime complementar previdencial, não, essa é a regra. Qual é a exceção? A exceção é quando ele próprio cria. Quando a administração pública, ela cria, ela é a patrocinadora ou é a instituidora, tá? Ela pode criar, mas criar no sentido assim, cria um regime complementar de novo, como por exemplo a União, o FUNPRESP, legal? Ou pode ser que ela seja patrocinadora. Hoje há uma permissão, galera, de acordo lá até com o regime próprio de previdência social, né, no ordenamento jurídico,
que o poder público institua o regime complementar de previdência social, mas não que ele institua de fato um órgão ou uma entidade, mas que ele faça um convênio com uma entidade já existente, normalmente com uma instituição financeira, ok? Ele faz esse convênio com a instituição financeira e lá ele cria o seu regime complementar de previdência social, legal? A gente daqui a pouco até vai ver em relação aberta, fechada e tudo mais. Então, veja, ele pode ser um instituidor, ele criou um órgão ou criou também uma entidade, ok? Para cuidar do regime complementar, como nós temos no âmbito federal a FUNPRESP, ou ele é um patrocinador. Ele foi atrás de fazer um convênio com um plano de previdência complementar e ele patrocina. Tudo bem? Nos dois casos, então, ele vai estar instituindo, mas cuidado com o que ele está instituindo, e ele vai estar patrocinando, e cuidado também com esse termo, porque quando ele institui, ele também vai ajudar a patrocinar. Quando ele vai instituir, mas institui através de um convênio juntamente com a instituição financeira, ele vai patrocinar. Só que esse patrocínio, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Então vamos lá. No âmbito do FUNPRESP, a União foi lá e instituiu, tudo bem? A previdência complementar do servidor público federal. Legal? FUNPRESP. Aí ele criou a FUNPRESP. Aí digamos que você está lá no INSS e você faz um aporte financeiro de R$300 para o FUNPRESP. Legal? Você quis fazer contribuição sua para o FUNPRESP no valor de R$300. Legal? Isso tudo essa parte raramente cai em concurso, tá, galera? É mais quando tem concurso para o FUNPRESP mesmo, que daí ele cobra a legislação de como seria o cálculo em cima da tua remuneração para ocorrer o aporte, tá? Então não se preocupe, isso é a título de ilustração aqui, tá? Não é bem dessa maneira, mas você vai entender o dispositivo e é isso que importa para nós aqui nesse momento, tá? Então você faz a contribuição de R$300 para o FUNPRESP. Você é servidor público federal. A União, ela também diz que vai fazer essa contribuição. E essa contribuição dela, galera, ela vai até esse valor que você, como servidor da INSS, está aportando no regime complementar, que é de R$300. Então, ela só vai poder aportar até R$300. A União pode aportar R$301? Não, por quê? Em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Legal? E se a gente está falando do segurado aqui no âmbito de uma instituição e de ser patrocinador um ente público, estamos falando de você como servidor público. Então você como servidor público, que é o segurado deste regime complementar de previdência social e que vai fazer um aporte de 300 no âmbito do federal da FUNPRESP, a União não poderá aportar mais do que R$300. Em alguma hipótese? Em nenhuma hipótese. Tudo bem? Compreendemos aqui? O valor que você aportar, a União vai aportar juntamente ali, em regra, né, o mesmo valor. Pode superar o seu valor? Não pode. É isso que esse dispositivo, o parágrafo 3º, está falando. Então, em regra, é vedado este aporte pelo poder público em regime complementar de previdência social. Só há possibilidade, de acordo com a Constituição Federal, esse parágrafo 3º do artigo 202, se o ente federado, ou até mesmo aqui, algumas dessas pessoas jurídicas aqui, elas vierem a criar, instituir ou patrocinar, e aí sim elas poderão contribuir, mas essa contribuição não poderá exceder ao que ele chama aqui do valor que o segurado faça para o regime complementar. Tudo bem, galera? O parágrafo 3º. Massa? Legal? Seguindo então. Parágrafo 4º. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas, direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Senhores, de novo ele está dizendo que a lei complementar é ela que vai disciplinar toda a relação do poder público, com as entidades de previdência complementar. Ok? Em relação a eles serem patrocinadores. É o que a gente acabou de falar no dispositivo anterior. Então, o poder público, ele vai, em algum momento, se tornar, então, em regra, não pode aportar. Mas se ele for patrocinador, for um instituidor,
A lei complementar é que vai disciplinar essa relação. Poder público está aqui, entidade de previdência complementar está aqui, precisa aportar financeiramente. Como que esse aporte vai acontecer? Ok? Como que esse aporte vai acontecer? A lei complementar é que vai disciplinar. Tudo bem, senhores? Então aqui é só isso que ele está dizendo. De um lado, entidades do poder público, do outro, a entidade de previdência complementar. Tem que haver este patrocínio. Como que esse patrocínio vai acontecer? No âmbito constitucional, para nós não importa. O que importa é que uma lei complementar é que vai definir como que vai acontecer este repasse de valores para aqui o pagamento das contribuições a cargo do poder público em relação à entidade de previdência complementar. Legal? Show? Parágrafo 5º. Deixa eu jogar aqui para baixo. Deixa eu mudar. Opa. Deixa eu mudar aqui de lado. Aí. Legal. Parágrafo 5º. A lei complementar que trata o parágrafo 4º, que acabamos de ver, aplicar-se-á no que couber às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefício e entidades de previdência complementar. Galera, o que ele está dizendo? Que essa lei complementar que vai disciplinar como que o poder público vai atuar como patrocinador do regime complementar de previdência social, ela se estende, claro que naquilo que couber, porque, galera, quando a gente estuda no direito administrativo o assunto serviços públicos, tem uma lei em especial que trata dela, a 8987. E a lei 8987, por mandamento do artigo 175 da Constituição Federal, ele vai discutir permissão e concessão de serviço público. Na verdade, a lei toda, praticamente, 95% da lei, trata de concessão. Só que tem um dispositivo da lei que diz, naquilo que for possível e que couber, de acordo com o que trabalhamos em relação à concessão, aplica-se também a permissão, legal? Existem, inclusive, algumas diferenças cobradas em prova, como, por exemplo, a concessionária, no caso da concessão, pode ocorrer com um consórcio de empresas ou uma pessoa jurídica. Já no caso de permissionária, ali é só pessoa jurídica com pessoa física. Já não pode mais consórcio de empresa e entra a figura da pessoa física. A concessão acontece através de um contrato administrativo. Já a permissão acontece através de um contrato de gestão. Lembra-se disso? Tudo isso a gente estuda na lei 8987. E que essa lei aqui, praticamente em todo concurso público, acaba cobrando a parte de serviços públicos, legal? Então, ele está dizendo que aquilo que eu aplico à administração pública, pode ser que aqueles que estejam prestando serviço público em nome do poder público, que recebem somente a execução e não a titularidade, eles também venham a instituir ou serem patrocinadores de regime complementar de previdência social. E neste caso, as regras também de patrocínio, conforme nós vimos no parágrafo 4º, que se aplicaria ao poder público, também naquilo que couber, será estendido a aplicabilidade para as permissionárias ou concessionárias de prestação de serviço público. Legal? É isso que o parágrafo 5º está nos trazendo aí de informação. Show? Tranquilo? Guarda isso aqui, que isso aqui já foi cobrado em prova, hein? Apesar de ser devido à Constituição 103, já cobraram depois que ingressou aqui com a reforma previdenciária. Show? E parágrafo 6º, galera. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar, instituídas pelos patrocinadores, de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados em instâncias de decisão, em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Galera, de novo, vocês perceberam que é somente lei complementar que vai regular regime complementar de previdência social? Essa pergunta não tem como errar, legal? Então, lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar, instituídas pelos patrocinadores. Lembra que eu falei para os senhores que os examinadores chamam de que instituiu, né, como instituidor, legal? Ou como patrocinador. Então veja que ele pode, ele mesmo instituir, pode, por exemplo, de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados. Claro, galera, inserção dos participantes. Por quê? Vai ter um conselho, legal? E nesse conselho, óbvio,
não só aqueles que fazem parte da própria entidade fechada de previdência complementar, mas também nesse colegiado, em sessões de participantes do colegiado, a gente pode ter ali os próprios servidores. Claro, porque é interesse direto dos servidores, legal? Tanto que quando a gente estuda isso daqui, galera, fica muito mais claro quando a gente vai estudar os Conselhos Nacionais de Previdência Social e Conselho Nacional de Assistência Social. Legal? Lá a gente estuda, a gente verifica como ele é composto, até a própria Constituição Federal falou aqui, né? Quando a gente viu aquela situação lá no inciso 7º do artigo 194 da Constituição Federal, os princípios aplicados à Seguridade Social. Estão lembrados lá, quando ele falou do caráter democrático e descentralizado da gestão quadripartite? E nós vimos quem formam as 4 partes lá, galera. Empregados, empregadores, aposentados e poder público. Por quê? Porque todos eles têm relação direta ali com aquelas discussões no âmbito da Seguridade Social. Então aqui não é diferente. Criou-se o regime complementar de previdência social, foi instituído pelos patrocinadores, os entes públicos, conforme nós já tínhamos entendido. Ali, a lei complementar vai dizer quem são os membros da diretoria. Legal. Mas ainda também ela vai disciplinar quem são os que vão poder participar do colegiado no âmbito desses regimes complementares de previdência social. Legal? E ali vão estar servidores também que vão poder participar deste colegiado para tomar essas decisões aí no âmbito dos regimes complementares de previdência social. Tudo bem, galera? Beleza? Parágrafo 6º? Tranquilo? Show? Senhores, só um detalhe, tá? Aqui no parágrafo 6º, ele fala em entidade fechada de previdência complementar. Verdadeiro, isso é verdadeiro, essa informação. Legal? Só que a gente tem que ter uma visão sistemática. No artigo 40 da Constituição Federal, legal? Nos seus parágrafos, em algum dispositivo lá, ele vai te dizer, isso nós temos aqui, nessa aula, nós temos ela gravada na íntegra também, ele vai dizer para vocês lá que estas entidades de previdência complementar, elas poderão atuar de forma fechada ou de forma aberta. Legal? Então, aqui especificamente, o dispositivo está falando em relação às entidades fechadas. E lógico que sim, galera. Só as fechadas, lógico. Porque abertas, senhores, é, por exemplo, quando vai até o Santander, até o Itaú. Então, é quando o município muito pequeno não tem condições orçamentárias para instituir um plano de previdência complementar, onde ele vai ter que instituir ou um órgão ou uma entidade mesmo com personalidade jurídica. Ele não tem orçamento para fazer isso. E por esse motivo que ele não tendo esse orçamento, galera, o artigo 40 da Constituição Federal permite que ele se socorra em relação a entidades abertas de previdência social. Legal? De complementar, né? Abertas de previdência complementar. E quando ele vai nesta aberta, é porque lá qualquer um conseguiria ingressar naquele plano de previdência complementar. Como, por exemplo, no Santander, no Itaú, no Bradesco. Porque isso não é prerrogativa daquele município que instituiu aquele plano de previdência complementar juntamente com essa instituição financeira. Qualquer outro munícipe pode ir até aquele banco e também ingressar no regime complementar de previdência social do Bradesco. Ok? Então, cuidado, porque nós temos a possibilidade hoje, com o advento da emenda constitucional 103, de termos perante ao poder público o regime complementar de previdência social tanto de entidade fechada como de entidade aberta. Mas o que esse parágrafo 6 está dizendo é a instituição da mesa diretora. É a participação do colegiado nas tomadas de decisão. Aqui ele está preocupado somente com a fechada. Porque a fechada é somente para aquele grupo de servidores que pertencem àquela entidade ao qual instituiu de fato o regime complementar de previdência social. Tudo bem? Instituir no sentido estrito da palavra, de criar, de fato, um plano de previdência complementar. Tudo bem? Uma entidade de previdência complementar. Não instituir no seguinte, nós instituímos através de lei, através de um convênio com uma instituição financeira. Então tem que tomar cuidado com esses joguinhos de palavras, galera. Tudo bem? Tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que ver muito bem a literalidade, resolver um caminhão de questões para que a gente tenha uma segurança muito grande na hora de marcar o X no lugar correto. Legal, senhores? Então, cuidado com esse termo entidade fechada de previdência complementar. Porque lá no artigo 40 ele vai citar tanto entidade fechada quanto entidade aberta. E a gente já sabe o que é. Entidade fechada é só para aqueles que pertencem, de fato, àquele quadro de servidores daquela entidade. Já uma entidade aberta é porque elas participam dessa entidade aberta. Mas que qualquer outra pessoa, mesmo que não tenha uma relação aí direta ou até mesmo indireta com aquela entidade, ainda assim vai estar podendo participar desse regime complementar de previdência social, porque nesse exemplo que eu dei, pode ser que seja de uma instituição financeira aí como Bradesco, Itaú, Santander e assim como tantas outras.
Tudo bem, galera? Cuidado muito aqui com esse parágrafo 6º aqui. Show? Senhores, e para terminarmos a parte de Previdência Social, né? Vimos todo o artigo 201, Regime Geral de Previdência Social, artigo 202, Regime Complementar de Previdência Social, uma questãozinha do Sebrasp, Polícia Federal 2018, vamos ver como que caiu esse assuntinho aqui, e já abrindo alas para nós aqui para a gente trabalhar assistência social. Dá uma olhada, que é o último tripé da Seguridade, porque vimos Seguridade Social, já vimos que é gênero, já vimos o primeiro tripé, saúde, ficou para trás, já vimos o segundo tripé, Previdência Social, acabamos de finalizar, e agora a gente vai entrar em assistência social, que é o último que compõe o tripé, né, da Seguridade Social, para nós fecharmos o assunto Seguridade Social na Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha nessa questãozinha, galera? Olha só. Assistência social, ao contrário da Previdência Social, é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Senhores, olha só. Você pode estar perguntando aí, mas Marcelo, a gente nem estudou assistência ainda, cara. Como é que eu vou responder essa pergunta? Ah, olha só. Vou ficar chateado com você. Porque no início do estudo da Seguridade Social, eu detalhei muito bem que o tripé que forma a Seguridade Social, saúde, previdência, assistência, a única que exige contribuição é a previdência. A saúde e a assistência não exigem contribuição social. Tudo bem? E é isso que ele cobrou. A assistência social, ao contrário da previdência social, isso é verdade, é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E vai ficar mais claro para nós agora que a gente adentrar a assistência social aqui no artigo 203 e também 204. E a gente fecha aqui com uma questãozinha também do Sebrasp sobre esse assunto assistência social. Legal, senhores? Beleza? Galera, então tá aí. Finalizamos mais um bloquinho do nosso estudo aqui de Seguridade Social. Estamos nos encaminhando para o fim. É muito bom você estar comigo até aqui este momento. Demonstra de fato que você almeja e por demais o seu cargo público aí na administração pública. Legal? Galera, então nós já retomamos daí para nós finalizarmos aqui a Seguridade Social. Aí sim, de fato, no último aqui que compõe o tripé, assistência social. Legal? Já voltamos então, galera. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.